na sua Bíblia de texto que está registrado primeiro, e depois os irmãos se assentam. Eu preciso agradecer o livro do profeta Amós, capítulo de número 4, versículo de número 12. Depois da leitura dos irmãos se assentam, eu preciso louvar o nosso Deus. Eu sei que talvez seja um livro pouco explorado e a gente não pode fugir da nossa realidade. Então você não se sinta constrangido em ir no índice da Bíblia, procurar para que nós possamos fazer a leitura juntos da palavra de Deus. Livro do profeta Amós, capítulo 4, versículo de número 12. Quantos encontraram, digam amém. Essa é a palavra de Deus. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Você diz amém? Amém. Se aceite em nome de Cristo Jesus. Glória a Deus. Preciso, antes de mais nada, glorificar a Deus pela bondade, pela graça com a qual Ele nos conduzido e nos permitiu mais uma vez retornarmos a esta casa de adoração, de oração, louvando a Deus pela vida e existência da Igreja Brasil para Cristo, do Pai. Deus nos abençoe a cada um dos membros desta igreja, nos abençoe o pastor Semana e o ministério, nos abençoe de maneira grandiosa os obreiros da questão, os depois de pastor Mauro, pastor João, feliz amigo pastor Carlos, nos abençoe os senhores, em nome de Cristo Jesus. Obrigado por terem abençoado, meu pastor João. Nos abençoe o Senhor grandemente. Presbítero amigo, te abençoe. Estava lembrando, outro dia, a primeira vez que eu vim aqui foi no domingo em 2015. O altar ainda era lá no meio, foi no congresso mais tarde. Senhor, meus obrigado por conseguir aqui a alegria de participar com vocês e cooperar com este congresso tão maravilhoso. Obrigado, viu? Deus abençoe almas práticas de maneira grandiosa, feliz de ver o Tiago falando. Foi você que colocou essa, Tiago, lá? Maria, glória a Deus, Deus te abençoe, Tiago. Mais do que um companheiro de profissão, Deus te abençoe, meu Deus, Tiago. Deus abençoe a todos, pelo desfrute sempre do privilégio de estar com a minha família. E hoje, graças a Deus, a minha família, por estar a esposa, nossa filha, neta, Deus abençoe vocês de maneira grandiosa. Deus abençoe os irmãos, Assembleia de Deus em Paraíba do Sul. Deus seja louvado pela vida de vocês. Quantos conseguem me ouvir? Meia hora, diga um amém. Glória a Deus. Se você puder, os irmãos aí atrás me ouvem bem? Amém? Glória a Deus. Se você puder fixar a sua atenção, nós vamos de maneira tranquila tentar transmitir aquilo que Deus colocou no nosso coração. Eu sei que o tema gira em torno de um encontro, de uma manifestação de Deus, que apesar de desejar se encontrar com o seu povo, o propósito pelo qual ele propunha esse encontro no livro de Amós não é aquele que ele desejava, sendo que
grande parte, não só dos profetas menores, mas também dos profetas bíblicos, eles foram a via de ligação entre o céu e a terra, onde Deus sempre deixou claro o seu desejo de conduzir o povo de volta ao centro da sua vontade. Em diversos tempos, anos, épocas, em diversas ocasiões, esses servos de Deus, tementes, totalmente entregues à vontade do Eterno, foram instrumentos, muitas vezes, não somente pela via profética, através da palavra, mas também através de visões que Deus concedia aos mesmos. Amós, ele faz parte daqueles que nós consideramos ser a exceção da regra, visto que este homem não era filho de nenhum líder no que diz respeito ao ofício sacerdotal profético. Pelo contrário, ele mesmo se identifica como um boieiro e um cultivador de sicômoros. O Amós transporta consigo um significado através do seu nome, que imprime e expressa muito bem o peso que Deus liberou sobre a vida dele. O nome Amós significa carregador de fardos. Na verdade, e de maneira específica aqui, não só uma pesada vocação de ser porta-voz de Deus para uma nação que não tem mais ouvidos disponíveis para ouvir Deus, mas também transportar o peso da profecia divina gera em seres humanos diversas reações. É impossível ser porta-voz de Deus sem ser alcançado pelo peso da palavra de Deus que veio sobre o porta-voz. Ele morava em uma aldeia a 20 quilômetros de Judá, mas foi um instrumento de Deus para liberar direcionamento ou uma correção para o povo de Israel. A nação, e aqui me refiro ao reino do norte de Israel, tinha alcançado o ápice de prosperidade que qualquer nação queria. Neste período, de maneira específica, Israel desfruta de tudo o que a humanidade busca de maneira acelerada. Todo mundo quer ter, todo mundo quer possuir, todo mundo quer conquistar, todo mundo quer juntar, todo mundo quer de alguma forma receber algo que preencha no seu interior o desejo de realizações pessoais. E Deus nunca teve, não tem e nunca terá problema em ver o seu povo prosperar. Na verdade, a profecia bíblica passa pela realidade de um povo que tem exatamente o que precisa para desfrutar de todas as dádivas celestiais. O problema do povo é que a prosperidade nunca gerou neles gratidão ao Deus que permitiu eles prosperarem, ao Deus que permitiu eles alcançarem. É muito perigoso quando nós
identificamos o segredo do nosso sucesso fruto apenas do nosso esforço pessoal. E quando a gente faz isso, nós temos a tendência de olharmos apenas para aquilo que conquistamos e deixarmos de olhar para aquele que nos permitiu conquistar. A maior dificuldade existente, ou a maior dificuldade que afasta as pessoas de Deus, não são as faltas. Pelo contrário, as faltas atraem as pessoas atrás de um Deus que pode fazer tudo. Agora, o que faz o povo se afastar de Deus é a falta de maturidade para lidar com as sobras. É por isso que prosperidade na ótica bíblica não é você ter sobra de tudo, é você não ter ausência de nada. Logo, você pode não ter o que sempre sonhou, mas você reconhece que já recebeu o que nunca mereceu. A prosperidade passa pela via do reconhecimento de que o que eu tenho, eu só tenho, não porque eu sou o que sou, eu só tenho porque Ele é o que é. Até porque quem você é não muda quem o nosso Deus é, mas quem Ele é mudou quem você é, mudou a sua família, mudou a sua história, mudou a sua jornada, mudou o seu estado. Não é fruto de quem você é fruto de quem Ele sempre foi. Se nós somos infiéis, o nosso Deus permanece sendo fiel. A realidade do livro de Amós, ou do profeta Amós, é Deus deixando claro para o povo, quem me ouve diga bem, que ações são sementes. Ações são sementes. Queira você ou não, as suas ações liberam sementes que cedo ou tarde elas vão crescer. E é por isso que Deus deixa claro para este povo que Ele está se revelando a este povo de uma maneira que Ele não queria. Israel foi separado para ser um povo de propriedade exclusiva de Deus. Logo, Deus sempre foi o comandante, o regente desta nação. Mas em Amós, Deus está deixando de ser o aliado do povo, para se colocar em uma posição de quase um inimigo. Uma coisa é ter Deus como aliado, e ter o inferno, ter o diabo, ter as hostes espirituais da maldade do outro lado. Outra coisa é ter todo mundo ao seu lado e ter Deus contra você. Se você tiver Deus como seu maior amigo, não importa quem está do outro lado. Agora me escute: se Deus decidir te rejeitar, não existe ninguém que consiga te ajudar. Não existe ninguém que consiga estender a mão e te levantar. Deus aqui, e o encontro do 4:12 não é uma preparação de um encontro aonde Deus vai abraçar a sua noiva preparada e vai conduzir ela às núpcias espirituais. Não. O encontro aqui é de um Deus que está deixando claro as ações
estão se transformando em plantas, estão chegando à estatura de árvore, e eu estou começando a querer cortar essa árvore que está crescendo além daquilo que eu queria. Então o encontro aqui é de um Deus de juízo. E me permita, a gente ama ouvir falar sobre um Deus que nos dá bênção, sim ou não? E Ele nos dá. A gente ama falar sobre um Deus que irá nos arrebatar, sim ou não? E Ele irá nos arrebatar. Mas a proposta de Deus pela via de Amós é um Deus que ama, um Deus que guarda, um Deus que abraça, um Deus que ampara, mas um Deus que cedo ou tarde marca o encontro com Israel e diz para Israel: prepara-te, prepara-te. Não vai ser a Síria, vai ser o Deus de Israel, prepara-te. Não vai ser os filisteus, vai ser o Deus de Israel, prepara-te. Vocês venceram os filisteus, vocês venceram os amorreus, vocês venceram todas as outras nações, não porque vocês eram bons, não porque o exército de vocês era o mais poderoso da terra, mas é porque vocês me obedeciam e faziam a minha vontade. A vitória de vocês não foi porque vocês eram numerosos ou grandes, não, foi porque o Deus poderoso de Israel esteve ao nosso lado. E aí, Deus, agora eu não vou descer para dar vitória, agora eu vou descer para encontrar com você face a face, Israel. E neste diálogo não vai ter ninguém do seu lado, não vai ter ninguém na sua retaguarda, não vai ter ninguém na sua frente. Eu vou me colocar na sua frente e vou perguntar: e aí, Israel? Como é que está a sua vida, Israel? Como é que você está caminhando, Israel? Quem me ouve até aqui, diga amém. É por isso que no capítulo 1 e 2, a liberação de punição não é para Israel, é para as 7 nações que estão à volta de Israel. Por quê, pastor? Porque é fato, quando o negócio aperta, se a gente tiver em quem se refugiar, a gente pede ajuda. Mas antes de punir Israel, Deus começa a tirar quem está do lado de Israel. Oh, meu Deus do céu. Por quê? Não vai ter ninguém para buscar ajuda, não vai ter ninguém para se refugiar, não vai ter ninguém para pedir socorro. Quem vai descer com juízo é aquele que não governa só Paraíba do Sul, é aquele que não governa só o estado do Rio de Janeiro, é aquele que não governa somente a Cibracege, não. Quem vai descer com juízo é o governador do universo. Oh, meu Deus do céu! Oh, meu Deus do céu! Deus libera o juízo. E o porquê que Deus marca este encontro de juízo com Israel? Se a gente começa a ler a realidade da postura da nação, a gente consegue compreender. Se nós pensarmos, porque não dá para a gente tentar resumir todo o livro, mas se nós pensarmos alguns acontecimentos esporádicos e específicos, nós compreendemos como que essa nação está. Mas eu preciso também lembrar os irmãos que toda palavra de Deus, ela tem o seu cunho presente com apontamento futuro, o que não retira de nós, ainda que seja o Antigo Testamento, a possibilidade de aprendermos e extrairmos ensinamentos importantes do livro do profeta. A gente compreende que o encontro que Deus marca com Israel, me permita, é exatamente o encontro que Deus também já marcou conosco. Se você ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, Paulo diz assim: todos nós deveremos
comparecer diante do tribunal de Cristo para receber a recompensa segundo as obras que fizemos, seja boa ou seja má. Você acreditando ou crendo que é o tribunal de Cristo ou não, a ideia de tribunal é um prenúncio de julgamento. Um Deus que sabe o que você fez, e mediante não só o que você fez, mas a intenção com a qual você fez, te recompensa. Se você ler a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1, quem me ouve, diga amém. Olha o que Paulo diz a Timóteo: conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, grave isso, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação do teu reino. Escute isso, por favor. Eu não sou advogado, eu nunca estudei direito, mas o direito brasileiro impede um morto de ser julgado pelo seu crime. O tribunal de Deus é o único. Que julga quem está vivo, mas que também julga quem está morto. Oh meu Deus, pegue na mão de quem está do lado, em nome de Jesus, e diga para ele: seja em vida, seja após a vida, é inevitável o encontro com o Senhor dos Exércitos, o encontro com o Senhor da igreja, o encontro com Deus. No Brasil morreu, o crime acabou diante de Deus. Morreu quando a tormenta soa. Não tem rico, não tem pobre, não tem baixo, não tem alto, não tem bonito, não tem velho, não tem claro, não tem escuro, diante do tribunal. Ele não vai me julgar por causa daquilo que alguém fez contra mim. Ele vai me julgar por causa de como que eu reagi quando alguém agiu contra mim. Ele não vai me julgar porque alguém me entristeceu. Ele vai me julgar porque eu devolvi o entristecimento e entristeci o Espírito Santo. Ele não vai me julgar porque alguém fez o que eu queria fazer. Ele vai me julgar porque eu nunca deveria ter deixado de fazer aquilo que Ele colocou na minha mão para fazer. Ele não vai me julgar porque alguém errou. Ele vai me julgar porque eu apontei o dedo para quem errou e nunca estendi a mão para julgar. Ele não vai me julgar porque alguém caiu, pecou, até mesmo eu pequei. Escute, ninguém simplesmente vai ser julgado e condenado pelo pecado que foi perdoado, não. Nós vamos ser julgados, condenados e lançados no lago de fogo que é a segunda morte, pelo perdão que nós rejeitamos todos os dias. Entrar no Santo dos Santos, nos prostrarmos diante dele e declararmos: me perdoa, Deus, pelo meu erro. Esta semana levante a sua mão em nome de Jesus Cristo. Eu sei que nós somos pentecostais e nós amamos vitória, mas eu não vou profetizar esta noite vitória para você. Eu vou profetizar quebrantamento, eu vou profetizar sensibilidade, eu vou profetizar arrependimento. Qual é a postura dessa nação? Capítulo 2, versos 6 e 7. Escute-me, por favor. Deus, pela boca de Amós, dizendo: vocês vendem o justo? O necessitado tem o valor de um par de sandálias. O primeiro problema dessa nação é que ela valoriza muito mais coisa do que pessoas. É gente que vende o luto por nada. É gente que coloca preço em vida humana, e vida humana não tem preço, tem valor. Me permita, é gente que prefere mais gente que sempre concorde do que preferir gente que precisa da graça de Deus. Eu sei, irmãos, eu sei que a gente ama só quem nos abraça,
mas Jesus não nos amou quando a gente merecia. Jesus nos amou quando a gente precisava. A igreja foi chamada para denunciar o pecado, apontar o erro, mas estender a mão para quem está arrependido e não vender ninguém, porque aqui ninguém é dono de um comércio. Este ambiente já foi comprado, já foi lavado, já foi remido, já foi exaltado. Escute-me, por favor, não coloque preço naquilo que Deus colocou valor. Pegue a mão de quem está do lado e diga para essa pessoa: você não tem preço. Não diga aí: você não tem preço. Você tem valor. Você tem valor. A gente prefere bebida. A gente prefere animal do que gente. A gente prefere casa do que gente. A gente prefere roupa do que gente. A gente prefere tudo do que gente. Quer pior? A gente piora. O problema não é só vender o outro, é se vender. Eu vou falar olhando. Eu sei que isso não promove glória. Você sabe o que é mais triste para Deus? Isso aqui é um livro de juízo, não para a nação de Edom, não para os filisteus, é para Israel. Você sabe o que é o triste para Deus? Vamos lá, para que você entenda. É olhar para 2026, ano político, e ver crente que o voto dele vale 50, o voto do outro vale 100, o voto do outro vale 300, e está aqui dentro levantando a mão e adorando a Deus. Mas eu vim como um profeta da parte de Deus para liberar sobre a sua vida esta noite. Quem foi que disse que você está liberado para vender o seu caráter? Deus já te comprou, e quem foi comprado não vou pegar a mão de quem está do lado. Não toca para bater a mão de quem está do lado e diga assim: não venda a sua dignidade, não venda o seu caráter, não venda a sua honra. Não tem problema fazer a testa, não. Está na hora da gente passar, irmãos, de apenas alguém que deseja estar no centro da vontade de Deus, para alguém que se coloca. Está na hora da gente parar de ser belos atores, belos artistas que interpretam um belo papel. Está na hora da gente parar de falar que para a gente Deus é tudo, mas se alguém tirar isso aqui da nossa mão, a gente sai gritando, a gente quase briga, tem crente que quase rola na mão com o outro. Está na hora de você se converter, meu filho. Eu sei que o velho homem não morre, mas está na hora de você controlar essa antiga natureza que está dentro de você. E afinal de contas, quem manda em você é Deus ao inferno, é o mundo, é a igreja. Quem manda em você é Israel. Não, pastor, eu estou apenas fazendo uma ligação política aonde a igreja vai ser beneficiada. Israel nunca precisou de fazer aliança política. Israel nunca precisou de dar microfone para político que usa terno, mas não serve o mesmo Deus que ele. Israel nunca precisou de ficar vendendo voto para receber benefício terreno. Israel não. Israel, quando queria alguma coisa, se prostrava diante de Deus e dizia: ó Deus de Jacó, ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaac. E o mar fechado se abria, e o morto ressuscitava, e o inferno era curado. Prepara-te, ó Israel. Pega na mão de quem está do lado e diga: prepara-te, ó Israel. Prepara. Tem relação com a própria mulher. Deus está falando para Israel, irmãos. Eu não acompanho e não tenho desejo nenhum de ter. Mas esses dias me mostraram algo de um homem e um filho, sacerdotes, possuindo a mesma mulher. É a expressão de Israel.
que está perdendo a identidade, está perdendo o caráter, Israel. Você está perdendo a sensibilidade, Israel. Você está perdendo a realidade de quem você é. No capítulo 4, verso 1, escute, isso é Deus comparando o povo. E Deus compara o povo com as vacas de Baçã. As vacas de Baçã eram as mais cuidadas, eram as mais bem tratadas. A expressão de Deus pela via do profeta é: Israel estava no auge da prosperidade, mas estava no fundo da espiritualidade. As vacas de Baçã representam, me permita por favor, aqueles que acham que este ambiente é um desfile de moda. Me permita, irmãos, eu não tenho nada contra isso, eu gosto de me vestir bem, mas isso não define quem eu sou. Se vista bem, compre roupas, agora nunca deixe isso definir quem você é. A gente hoje tem bolsa, a gente tem sapato, a gente tem dinheiro, a gente tem carro, e ainda tem gente que chega no culto e fica balançando a chavinha do carro, como se fosse o Kiko do Chaves, querendo fazer inveja. Você está no lugar errado, meu filho. O lugar aqui é para você se expor para Deus, aqui é lugar de adoração a Deus. Tem gente que parece que vem para o culto e sai umas 50 vezes, em casa não bebe um copo de água, em casa não vai no banheiro, mas quando chega aqui o espírito de cabelo pega ele quer sair desfilando no meio da igreja. Eu sei o que você está querendo roubar o lugar de Deus, e para você a via profética é: prepara-te, Israel, para encontrares com seu Deus. Tem gente que em casa bebe Coca-Cola, bebe suco natural, só não bebe água, mas aqui quer toda hora beber água. Em nome de Jesus, pergunte para quem está do seu lado: você veio aqui porque está faltando água na sua casa? Tem banheiro na sua casa não? Aqui é lugar de se reunir, se unir, levantar as mãos, abrir o coração. Levante a mão. Eu profetizo que Deus está liberando um temor sobre a minha vida. Eu profetizo que Deus está liberando um temor sobre a sua vida. Eu profetizo que Deus está te abraçando aí. E está dizendo: Israel. Conquiste, mas nunca deixe ninguém te reconhecer por isso aqui, ó. No dia que alguém só te elogiar pela sua roupa, acabou. Só por isso, acabou. Agora, no dia que alguém vem te brilho, aleluia. Me permita, irmãos, me permita. Nós temos aqui umas 200, 300 pessoas, não sei. Você acha que o que a gente veste encanta a Deus? Você acha que o meu perfume encanta a Deus? Você acha mesmo que esse sapatinho brilhoso aqui encanta a Deus? Já foi louvado aqui nessa noite o que o mais homem briga para ter na terra, que é ouro e prata, lá no céu a gente pisa em cima. Você acha que isso encanta a Deus? O motivo de muita gente morrer embaixo é o pavimento que Deus usou para pavimento, mas não é isso que torna o céu bonito, não. O que torna o céu bonito é a presença, é o face de Deus. Oh meu Deus do céu, levante a sua mão em nome de Jesus aí. Prepara-te, Israel, para te encontrares com teu Deus. Oh meu Deus, para quem é de glória, aumenta glória em nome de Jesus. E eu estou profetizando que você talvez nunca vai estar frente a frente com o presidente da república. Você nunca vai estar frente a frente com o governador do estado. Eu nem sei o nome próprio do prefeito de Paraíba do Sul, mas eu sei o nome do governador do universo. E naquele grande dia eu vou vê-lo. Quem vai ver, levanta a mão, abra a boca. O capítulo 5, verso 4 é Deus dizendo para Israel: buscai-me e vivei. Por quê? Ele diz no verso de número 5: vocês vão Betel, vocês vão julgar, vocês vão Berseba,
E já você sabe que Betel é a casa de Deus. E a pior coisa para Deus é alguém que vai na casa dele para não buscar ele. Me permita, querido. Eu não vou dizer, eu não sei porque eu estou dizendo isso. Eu sei porque eu estou dizendo isso. Mas muita gente que aqui está trabalha para um Deus desconhecido. Aleluia. Trabalha para um Deus que você só tem relacionamento com Ele terça de 19h30 a 21, quinta de 19h30 a 21, domingo de manhã e à noite. Durante a semana você não consegue nem conversar com Ele, gente. Tem gente aqui que só sabe que é crente porque você vê ele uma vez por mês na Santa Ceia, porque ele não tem comprometimento de estar no lugar onde Deus plantou ele. Me permita, tem gente que vem em Betel, levanta a mão para Betel, mas nunca deu glória para Deus. Porque se o culto estiver vazio, não dá nem lugar, não quer oportunidade, rejeita, volta para trás. Mas quando tem um monte de gente, dá uma briga danada, um monte de gente querendo cantar. Está na hora da gente voltar a ver as orações cheias. Oh meu Deus do céu. Não tem problema você não dar glória, não. Eu vou continuar pregando. Está na hora da gente ver gente que gosta mais de jejum do que de dieta. Está na hora da gente ter gente que gosta mais de rosto no pó do que pôr no rosto. Que você está com o rosto cheio de pó, eu sei. Eu quero saber qual foi o último dia. Com você colocou o rosto. Pega na mão de quem está do lado e diga: conheça o Deus de Betel. Ele te ama, ele te abraça. E ele está dizendo: prepara-te, prepara-te, prepara-te. Vir Betel só por causa de Betel é perigoso. Vir Betel só por causa do culto em Betel é perigoso. Vir Betel só porque Betel é bonito é perigoso. Eu não estou aqui tirando a importância deste lugar, pelo amor de Deus. Eu fui nascido, apresentado, criado, instruído, cresci neste meio. O que eu estou dizendo é de gente que cresceu, nasceu, está envelhecendo, não está amadurecendo e não conhece o Deus de Betel. Não conhece o Deus de Betel. Você conhece muita coisa, gente, mas não conhece o Deus de Betel. Você dá glória quando alguém profetiza para você, mas quando alguém pisa no seu pé, que negócio você dizer: o meu Deus me justifica. Você quer realidade? Não, você não conhece o Deus de Betel. Não, você não conhece o Deus de Betel. Você diz que quem te colocou foi Deus, mas se alguém te tirou, você fica tristinho, você faz biquinho. Se fosse Deus que quisesse que você tivesse continuado, Ele ia dar um jeito. Se te tiraram, não foi o tempo de Deus, fica tranquilo que Deus pega quem te tirou, mas não perde a sua bênção só porque você deixou de fazer o que quer. Até porque aqui não é para você fazer o que quer. Aqui não é a sua casa, me permita. Aqui não é quarto, oh Jesus. Tem gente que precisa trazer um colchão para a igreja, que chega em casa, vira a noite no celular, mas quando chega aqui quer dormir. Você tem que ir para casa. Tem gente que precisa trazer um travesseirinho porque vem deitar no ombro do outro. Aqui é Betel, e Betel é a casa de Deus. E na casa de Deus é para a gente adorar a Deus. Quem vem adorar ao Deus? Isaías no capítulo 1 vai dizer: quem requereu você esse monte de sacrifício? Olha Deus dizendo: quando vocês ofertam, eu viro o rosto. É por isso que no versículo 5, 23 ele diz assim, ó, capítulo 5, 23 de Amós, ele diz assim: certos louvores, vocês têm técnica, vocês têm ornamentos, vocês têm harmonia, vocês têm ritmo, vocês têm melodia, vocês têm falsete, vocês só não têm sinceridade. Me permita aqui, e eu sei porque eu estou dizendo, que vi um determinado grupo louvar aqui hoje, e eu quero te dizer que Deus recebeu, e eu não olhei para trás, mas eu sei que teve gente dizendo assim: não é possível, cantando fora do ritmo, cantando desse jeito. Quem foi que disse que a gente louva para você gostar? Me permita aqui, irmãos, vai chegar um tempo que ninguém analfabeto vai poder ter oportunidade na igreja.
Ninguém que canta desafinado vai poder louvar, porque tem um monte de crítico e não crente aí embaixo, dizendo: eu acho que Deus não recebe louvor bonito, Deus recebe louvor sincero. É perdido aqui. Tem muita gente fazendo o povo ficar de pé aqui embaixo pulando, e os caras vão dizer: eu não estou recebendo, eu não estou recebendo, eu não estou recebendo. Mas tem muita gente simples, humilde, sincera, adorando a Deus aqui embaixo, e alguém dizendo: como pode o céu dizer: eu estou recebendo, eu estou recebendo, eu estou recebendo, eu estou recebendo, eu estou recebendo. Oh meu Deus! Até porque a adoração não é fumaça, a adoração é incenso. É por isso que Isaías diz assim, 61: os seus cânticos sobem como fumaça ao meu nariz. Você já respirou fumaça? É bom ou ruim? É péssimo. Agora você já sentiu o cheiro do incenso? Agora olha para mim, o que aparece mais, fumaça ou incenso? Cuidado, Deus prefere mais aquilo que você não vê. Pega na mão de quem está do lado aí, pega aí, e diga aí: tem incenso aí ou é só fumaça? Não, fala aí, tem incenso aí ou é só fumaça? Fumaça você vê de longe. Agora não julgue ninguém não, viu? Deus sabe quem tem incenso e quem tem fumaça. Deus sabe quem. Tem alguém que tem incenso aqui? Tem alguém que tem incenso aqui? Tem alguém que você não veio adorar por causa do pastor Simar? Você não veio adorar por causa da Almastrada? Me permita, até porque vocês estão lindos, mas o principal daqui não são vocês. O grupo de Volta Redonda, vocês louvaram lindo, mas o principal aqui não é vocês. O grupo da Assembleia de Deus Paraíba do Sul, vocês louvaram lindo, mas o principal aqui não é vocês. O principal aqui sempre foi, é e sempre será Jesus Cristo. Jesus Cristo. Quem é adorado? Jesus Cristo. Eu já fui trabalhando. Você chega lá sendo um investimento alto, e eu não estou falando contra isso não, que Deus nos invista mais em nós, mas eu estou dizendo que investimento deveria ser convertido em uma vida de sensibilidade a Deus. E vamos lá, porque eu já fui músico. Quem é músico aqui, diga amém. Não precisa dizer não. Eu quero dizer para você que você não é artista de não, meu filho. Não. Tente roubar a glória de Deus. Tente tomar o lugar de Deus. Eu posso dizer, irmãos, que cantar o hino da harpa sem música é ruim. Estou falando de mim. Eu já pastorei em igreja que tem orquestra, pastorei em igreja que só tinha pandeiro, pastorei em igreja que não tinha nada. Eu sei que é difícil, os músicos fazem a diferença no mundo, mas deixa eu falar uma coisa para vocês: dá para adorar a Deus sem músico sim, viu? Dá para adorar a Deus sem música. Eu já fui em vigília que não tinha luz e deu para adorar a Deus. Eu posso falar uma coisa? Jesus batizou. E eu não estou falando contra os músicos, que eu também sou, eu sango. Mas eu acho que o que faltou para mim quando eu era mais pequeno era alguém colocar o dedo no meu nariz e falar: você não é artista não, sou moleque. E assim a gente se acha demais com as coisas. Estou falando de mim. O que faltou para mim é alguém que arrasta a minha orelha e diz: se converte, rapaz. A gente sempre ouve falar: você não é substituível na sua personalidade. Você é você. Mas escute isso: se você não quiser fazer, Deus não perde nada. Se você não quiser pregar, Deus não perde nada. Se você não quiser louvar, Deus não perde nada. É você que perde se não quiser fazer. Levante a sua mão em nome de Jesus aí. Eu sei que nem todo mundo levanta a mão, mas não tem problema não. Eu quero profetizar que a partir de hoje você sabe que é o dom de Betel. Você vai sair da sua casa achando assim: pode não ter muita gente, mas o dono da casa vai estar lá. Pode não ter músico, mas o dono da casa vai estar lá. Pode não ter músico, mas o dono da casa vai estar lá. Pode não ter afinação, mas o dono da casa vai estar lá. Escute-me, por favor, noiva do Cordeiro. Eu estou terminando agora. Quem me ouve mais 10 minutos, diga amém. O que o texto diz no capítulo 7, versículo de número 7, é Deus dizendo: amores, o que você está vendo, meu filho? E Amor diz: eu estou vendo um turno. Oh meu Deus, eu
não sou pedreiro, irmãos, mas eu uso o prumo. Escute-me, por favor. O prumo é uma ferramenta que serve para, quem está me vendo, diga amém, ao toque da parede em cima, alinhar a de cima pela parede que está embaixo. Logo, o pedreiro começa a fazer a obra de baixo para, se ele coloca o prumo em cima e ele não está dando embaixo, o que ele faz com o tijolo em cima? Mexe. Então o prumo da terra é a parte de cima se alinha com a parte de baixo. O prumo de Deus não. O prumo de Deus é a parte de baixo se alinha com a parte de cima. E se eu te dissesse que Deus está colocando um prumo aqui? Jesus amado. Olha aqui, meu amigo, a medida de Deus é justa e é perfeita. Nós roubamos milímetro, Deus não tem erro. Nós roubamos às vezes centímetros, por causa de agora, com Deus não tem erro. Deus estabelecendo com o prumo. Aleluia. E não adianta, se ele tiver que mexer, ele mexe, viu? Jesus, porque o prumo de Deus não rouba, o prumo de Deus ajusta. Amós, eu vou colocar o prumo antes de eu descer, porque se eu descer sem colocar o prumo, eu mato todo mundo. Então eu coloco o prumo antes e vejo quem está se alinhando, e vejo quem está se mexendo. Eu tenho alguém dizendo, eu preciso melhorar isso aqui, eu preciso parar de falar demais, eu preciso de maratonar a noite inteira e não conseguir ler a Bíblia, eu preciso parar de criticar e convidar alguém para orar, eu preciso parar de ser um jogador achando que sou juiz, entendendo que sou filho de Deus. O prumo de Deus está perguntando para você hoje, se fosse hoje o encontro com Ele, como é que seria? Você iria? Pergunta para quem está do seu lado, e se fosse hoje, você ficaria ou você iria? Eu sei que se você é sensível, você está compreendendo que aqui ninguém é perfeito. Escute-me, por favor, até porque aqui não é melhor do que ninguém. Eu venho aqui para te lembrar que aqui ninguém é de ouro, aqui ninguém é de prata, aqui ninguém é de bronze, você é barro. Eu sei que tem uns barros mais clarinhos, uns barros mais escurinhos, mas no final aqui todo mundo é de barro, porque a nossa essência não está naquilo que alguém vê, a essência está naquilo que ninguém vê. Mas quando o prumo de Deus é colocado, é um aviso para que todo mundo entenda. Está na hora da gente se voltar para Deus, adorar a Deus, santificar a Deus e dizer para Deus, me permita, irmãos, eu estou com saudade de ouvir o povo que quando dobrava os joelhos, parava de orar e voltar pregando, porque hoje a oração parece pregação para o povo da glória. Eu estou com saudade da época que as pessoas quando dobravam o joelho, antes de pedir qualquer coisa, diziam, me perdoa Deus, pelos meus atos, pelas minhas palavras. Parece que agora o povo não peca mais, o povo não erra mais. Parece que você é o santo dos santos, meu filho. Parece que você nunca errou, não erra e nunca vai errar. Eu venho te lembrar que você é de barro. Quando o prumo desce é para acertar quem está no altar, é para acertar quem dirige, é para acertar quem rege. O prumo de Deus não faz acepção do cargo eclesiástico, não. Pega na mão de quem está do lado e diga, Deus está te ajeitando. Deus está te ajeitando, meu Deus. O irmão, já para esse crente aí e diga para ele, Deus quer te ajeitar mais. Tá bom, mas pode melhorar. É mais santo hoje do que foi ontem, e mais santo amanhã do que foi hoje. Melhora, meu filho, melhora. Por que Deus desce com o juízo de Israel? Capítulo 7, verso 12, 13 e 14. Número 1, o sacerdote de Betel, Amazias, vai até no rei e diz assim, o rei, o Amós está dizendo que você vai morrer, Israel vai ser levado cativo.
Sacerdote que gosta de fofoca. Sacerdote que vive puxando o saco. Permita-me, e me perdoe a força de expressão. Eu preciso com muito temor e tremor liberar uma palavra aos sacerdotes. Você não foi chamado para ficar adorando o homem. Você não foi chamado para se fazer de falso, recebendo e se ajustando com o esquema da terra, não. Está na hora. O triste, irmãos, fofoca de crente é feio, sim ou não? Mas pior é fofoca de sacerdote. Fofoca de... Eu estou pregando para homens, porque se fofoca para mulher é feio, imagina para homem. Eu quero te dizer, homem, que você foi chamado para ser o sacerdote da sua casa. Me permita, tem homem aqui, oh Jesus, tem homem aqui que é menos crente do que a esposa. Você deveria se envergonhar disso. Tem homem aqui que a esposa ora mais do que você. Você deveria se envergonhar disso. Tem homem aqui que a esposa lê mais Bíblia do que você. Você deveria se envergonhar disso. Pastor, é competição, não. É falta de vergonha na sua cara. Porque quem foi chamado para ser o sacerdote é você. Eu quero que a minha esposa leia a Bíblia, Jesus, se consagre mais do que eu. Mas eu não posso entender que ela ora e eu fico em casa. Me permita, irmãos, o congresso de mulheres tem oração, o congresso de mulheres tem santificação, o congresso de mulheres tem problema, e o congresso de homens também tem que ter oração. Quem foi que disse que círculo de oração é só para mulher? Eu vejo um homem que traz a esposa na porta da igreja, o senhor vai Levi, deixa a esposa orando e volta para casa para ver o jogo do Flamengo. Meu filho, você está precisando melhorar muito. Tem gente que sabe os 12 titulares, ou melhor, os 11 titulares do Flamengo, e sabe ainda o reserva, mas não sabe o nome de 5 discípulos de Cristo. Está na hora de você assumir o papel de sacerdote, homem. E eu não estou me preocupado se você está gostando. Eu quero te levar ao nível de maturidade onde você entenda: o sacerdote da sua casa é você. É você, meu árvore. Pega a mão desse homem que está aí e diga para ele: você nasceu, você cresceu, e você vai amadurecer para a glória do nome de Deus. Você vai amadurecer. Eu vejo mulheres às vezes carregando um fardo pesado do lado, porque o bonitão vem de terno, vem de gravata, mas não sabe o que é oração. O bonitão vem para o culto, está com postura, mas na igreja chama a mulher de amorzinho, abraça, fala: vamos embora, meu amor. Mas quando sai na rua tem vergonha de dar a mão. Vai te converter, rapaz. Está na hora de Deus te promover ao nível de sensibilidade com Ele. O sacerdote da casa é você. Eu estou profetizando para a igreja de Deus. O sacerdote. Você sabe por que Deus vai encontrar com Israel? Versículo 13, 14, 15. O sacerdote dizendo para nós: amores, sai daqui e profetize em Judá. Porque se você depender do pão de Betel para comer, você vai morrer de fome. Porque Betel não suporta mais profeta. Bem-vindo, irmãos. A gente prefere mais quem abraça do que quem confronta. Me permita, Israel prefere muito mais palhaço do que profeta. Me permita, Israel prefere muito mais quem faz eu pular e chorar do que quem faz eu mudar. Não, me permita, fala comigo aqui, gente, vai embora não. A gente prefere gente que faz a gente sair daqui, meu Deus, que culto, mas a gente sai daqui sem confronto. Se você fosse no culto de Jesus Cristo ia liberar uma bênção assim para você: quem mora, vai. Se você fosse no culto de João Batista estava jogando chave avanço. Recebe. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Oh, meu Deus do céu. Pega na mão de quem está do lado, que eu estou terminando, e diga para ele: você prefere o que? Profeta ou palhaço? Não, fala aí para ele, filho. Fala aí para ele, fala. Fala aí para ele, fala. A igreja cresceu espiritualmente porque tinha profeta. E o profeta não tem como fonte o Google. O profeta não tem como fonte o YouTube. O profeta não tem como fonte nenhuma informação humana. O profeta não tem como fonte o céu. O profeta não tem massagem. O profeta não tem sabor novo. O profeta tem a mensagem. Ele tem confronto. Ele tem palavra. Aconteceu essa semana.
cidade e disse assim: pastor, a gente vai fazer um estúdio, a gente vai fazer um evento aqui, quero que o senhor venha. Nunca tinha acontecido isso comigo. E ele disse: mas antes eu preciso sentar com o senhor para me passar para o senhor a proposta. E ele usou essa palavra para não haver constrangimento. Vai chegar um tempo que Betel não vai mais suportar a liberdade. Oh, meu Deus. Quem é pastor aqui, levante a mão. Por favor. Com muito respeito, temor e tremor no estudo. Com muito respeito. Mas se alguém quiser ir embora porque não quer servir a Deus, não tem problema não. Pastor, só está colocando um pouco para fora? Não. Eu estou dizendo que você tem que estar dentro do propósito certo. Escute, pior do que alguém lá fora é alguém desviado aqui dentro. As maiores discussões não são por causa do ímpio. Não é porque teve quem está vendendo droga aqui não. Os maiores problemas aqui de dentro é de gente de dentro. Gente que não quer se converter. Gente que não quer mudar. Gente que não quer se alinhar. Gente que sabe tudo, não era nem que você está aqui, se é a quarta pessoa da Trindade, se tivesse. Gente que sabe de tudo, assim de não me toca, não pode falar, não pode mexer nos meus, não pode mexer na minha família, não pode pregar isso. A gente está chegando um tempo que a gente não pode pregar mais sobre pecado, sobre prostituição, sobre adultério, porque tem um monte de gente que gosta de adulterar e continua. Tem um monte de gente que gosta de trair esposa e marido e continua. A gente me permite, irmãos, a gente está chegando um tempo que a gente não vai poder mais falar o que é pecado e o que não é. Vai chegar um tempo que a gente vai falar sobre pecado, alguém vai esfregar na nossa cara, prova. Eu passei uma questão dessa um tempo atrás, de um jovem que me confessou pecado, só que eu não era o pastor dele. Aí ele foi no pastor dele e disse assim: e quem disser, pastor, que eu pequei, eu quero que prove na justiça. Eu mandei recado para ele: diga para ele que se precisar enfrentar a justiça eu vou, mas eu não vou me vender simplesmente porque alguém está pecando, está querendo esconder, não. Eu quero te ver no céu, eu não quero te ver abraçado comigo. Porque tem gente que prefere amizade, mas escute isso: Deus vai te cobrar pela falta de verdade que você deixou de falar dessa pessoa. Vamos lá, porque tem gente que está pecando, está errando, e você está dizendo: não vamos fazer nada não vamos punir não. Está na hora da gente dar um tapa de mão aberta e dizer: eu te amo, mas eu quero te ver no céu. Eu te amo, mas eu quero te ver. Quinto problema eu termino. Gente amaziado que não quer casar para perder a pensão. Não adianta franzir a testa não, meu filho. Não adianta franzir a testa não, meu filho. Não vai mudar a mensagem não. Gente que não quer contrair um novo matrimônio porque está preso ao dinheiro. O seu dinheiro vai ser para ti a sua desgraça. A trombeta vai soar. Se a igreja crê que a trombeta vai soar, a trombeta vai soar. Se a igreja não crê que a trombeta vai soar, a trombeta vai soar. Esses dias agora a gente estava conversando a respeito de uma certa mulher, instrumento de Deus, que ficou viúva de uma alta patente do exército, mas não quis casar de novo, não quis abrir mão dos 10 mil, mas se juntou com o homem, está toda feliz. Aí ela foi para o lugar que ela rege, que ela canta, e o fogo desce, e alguém dizendo: como é que pode? E eu disse: tem problema não, Deus usa, Deus é misericordioso, mas no dia do juízo o prumo desce. E quando o homem, meu Deus do céu, pega na mão de quem está do lado aí, em nome de Jesus, como profeta, e diga para ele: se for preciso falar a verdade para te ver no céu, conte comigo. Agora, se for preciso mentir para te deixar feliz, acabou! Betel! Eu vou ler para você não achar que é mentira. Eu vou ler para você. Capítulo 7, verso 12. É o sacerdote dizendo: sai de Betel, não profetize mais aqui. Escute, porque Betel é santuário do rei e casa do rei. Desde Gênesis 28,
Jacó batizou o nome da cidade de Betel. E Betel é a casa de Deus. Betel é a casa de quê? Você sabe o que o sacerdote disse? Betel é a casa do rei. Sabe por que Betel, a casa de Deus, não suporta mais profeta? Porque virou empresa, virou patrimônio familiar, é casa do rei. Porque tem gente que passa a empresa de pai para filho. Oh meu Deus do céu. Betel ainda é a casa de Deus. Não. Eu quero dizer com muito respeito, eu digo aos senhores mais velhos, mais maduros e mais homens de Deus do que eu. Mas se for para passar para o filho, que seja direcionado por Deus. Porque eu conheço um monte de lugar que se transformou em empresa. A preocupação era com o lucro. E se é empresa minha, eu não posso trazer profeta. Porque profeta vai confrontar o sistema. Escute-me, por favor. Quem crê aqui que Deus dá casa para alguém, diga amém. Quem crê que Deus dá carro, diga amém. Quem crê que Deus dá bênção, diga amém. Mas tem uma coisa que Deus nunca vai dar para a gente. É a igreja dele. A igreja dele não é patrimônio humano. A Brasil para Cristo em Paraíba do Sul tem quantos anos? 70? 70. E se Cristo não arrebatar a igreja, daqui a 50 anos, a igreja Brasil para Cristo vai estar aqui ainda. A igreja Assembleia de Deus Paraíba do Sul tem quase 100, sim ou não? Se Cristo não arrebatar a igreja daqui a 20 anos, a Assembleia de Deus Paraíba do Sul vai estar ainda de pé. O ministério Levitas Maria tem 32 anos. Se Cristo não arrebatar a igreja, o ministério Levitas Maria vai estar de pé. Porque homens passam, mas a igreja permanece tendo dono. Não, eu vim aqui dizer para você que o problema de Betel em Israel é que Betel se transformou em patrimônio humano. E escute, isso aqui não é da sua família, meu filho. Oh meu Deus do céu. Esse patrimônio é de Cristo. Diga para quem está no seu lado, aqui você não se manda, você não manda em mim, isso aqui tem dono. Quem manda aqui é o Deus de Betel, 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 é o Deus de Betel está aqui, o Deus de Betel está aqui. E eu termino aqui porque no 14 ao 15, a nova tradução na linguagem de hoje traduziu as palavras de Amós. Amós diz: eu não sou profeta, eu sou boieiro e criador ou cultivador de sicômoro. A nova tradução na linguagem de hoje traduziu isso como isso. Amós dizendo: eu não sou profeta por profissão, eu não vivo da profecia, eu sou boieiro e cuidador de sicômoro. Se pela profecia abençoar o profeta, amém. Se não abençoar, o céu continua aberto. Eu estou dizendo aqui para os profetas que às vezes fica com medo por causa da provisão. Você tem que se preocupar com o provedor, porque a provisão acaba, mas o provedor continua com as mãos estendidas sobre a sua vida. Eu estou dizendo aqui para a gente que por causa de dinheiro, irmãos, mente, muda, abraça, concorda. Você não tem que se mover pelo dinheiro. Escute, tem gente que se move pela verba. A igreja foi chamada para se mover pelo verbo. Pega na mão de quem está no lado e diga: você está se movendo por quem? Pela verba ou pelo verbo? Pela verba ou pelo verbo? Pela verba ou pelo verbo? Levante a mão que eu vou profetizar aí. Eu estou profetizando que Betel nunca deixou de ser casa de Deus. Profeta aqui pode falar assim. Só tem medo de profecia quem está em pecado. Só tem medo de profecia quem está no erro. Eu estou profetizando, e logicamente que quando o profeta é de Deus, ele avisa, ele confirma a profecia. Porque tem gente que gosta de aparecer. Se você quer aparecer, você está no lugar errado. Aqui a gente esconde, diminui, e quem aparece é ele. Eu estou profetizando da gente que é uma via profética e está se calando por causa do medo de perder o cargo. Perca o cargo, perca o elogio, mas não perca a presença, não perca a graça, não perca o céu. O triste é ver gente cheio de amigo, mas sem unção. O bom é você ver alguém solitário, mas com unção, gozando, com graça, com autoridade. Eu estou nesta noite profetizando que a gente, como Betel, entenda: prepara-te, Israel, para encontrar
Feche seus olhos. Eu sei, fica tranquilo. Você vai sair depois colocando no status. O poder de Deus e o poder é. Eu sei. Estou jogando aí com o nosso Espírito Santo. Mas coloca com o meu nome, que eu não vejo status não. Feche seus olhos. Jesus. Eu vim lembrar a igreja do Deus vivo. Que a trombeta vai soar, irmãos. Oh, meu Deus do céu. Tem gente achando que isso é mentira. Feche seus olhos, nós vamos orar. Nós vamos orar. Você que sabe o que é oração, pode neste momento orar comigo. Senhor Deus e Pai. Oh Deus, eu te peço perdão. Porque às vezes eu tento, Pai, fugir daquilo que o Senhor pede. E para mim não é pedido, é ordem. Me perdoe, Deus. Porque eu não sou perfeito. Me perdoe porque eu erro. Me perdoe porque o Senhor usou João para escrever que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas os nossos pecados são involuntários, não são para a morte. Ó Deus, eu quero te pedir perdão nesta noite. Quero te pedir perdão se de alguma forma entristeci o Senhor durante essa semana. Provavelmente sim, Deus. Porque teve um dia nessa semana que o Senhor me levantou de madrugada e eu resisti. Eu fui só no banheiro e voltei para dormir. Não adianta mentir. Por isso eu quero pedir perdão ao Senhor. Mas essa noite eu oro também pela sua igreja, Pai. O arrebatamento é real. O Senhor marcou um encontro conosco. E nós não queremos estar do lado dos condenados. Não. Nós queremos estarmos dos lados dos avivados. Ó Deus, a trombeta vai soar. A trombeta vai soar. Os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Logo depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. A trombeta vai soar no abrir e fechar de olhos. E quando este corpo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e quando esse corpo que é mortal se revestir da imortalidade, cumprir-se-á-se a palavra: tragada foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória. Ó Deus, eu quero fazer parte da igreja que não fala sobre arrebatamento, da igreja que não fala sobre a sua volta. Não. Eu não quero fazer parte da igreja que fica cantando Maranata, mas vive pedindo para o Senhor esperar um pouco. Não. Eu não quero fazer parte da igreja que fala sobre o arrebatamento que ela não crê de verdade, que prega sobre o arrebatamento, mas vive como se ele nunca fosse acontecer. Não. Eu não quero fazer parte de uma igreja assim, Deus. Eu estou dizendo aonde eu estou plantado, Pai. Eu não quero que o lugar onde o Senhor me plantou hoje seja apenas um lugar de belas canções, de lindas poesias de amor, de um balanço de corpo onde alguém chore, mas que não promova mudança em ninguém. Não. Nós queremos, Deus, nesta noite declarar que nós estamos prontos, nós não estamos nos preparando. A trombeta pode soar hoje, Deus. Ela pode soar quando a gente sair daqui. Ela pode soar quando a gente estiver dentro do carro. Ela pode soar quando a gente estiver chegando em casa. E a palavra do Senhor esta noite para mim é: prepara-te, Rafael. Prepara-te, Rafael, para encontrar com o teu Deus. Para encontrar com o teu Deus. Feche seus olhos e escute isso. Em um casamento, sempre quem fica pronto primeiro é o noivo, ok? Eu preciso lhe dizer: o noivo já está pronto.
Por favor, termine agora. Eu vou deixar uma pergunta a você. Quem sabe que o noivo está pronto, diga amém. Agora eu pergunto, e a noiva? Está pronta? A marcha nupcial vai tocar. Pensou? Levante a sua mão assim. Pai, abençoe a tua igreja. Fortaleça os teus filhos, Deus. Alcance eles para a glória do teu nome. O Senhor me mandou chamar ninguém frente aos seus filhos. Abençoe esta casa, o pastor Simar, que está em viagem. Abençoe todos os irmãos. Abençoe o mais prático. É o que eu te peço. Eu já te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Ele que reina para todo sempre. Só quem entendeu a mensagem, diga amém. Amém.